Estamos começando mais um podcast do Ano Exponencial 12x. Quem fala com você é Maicon Matos e no episódio de hoje eu vou trazer aqui um resumo para você fazer a modelagem do atleta maratonista Fredson Costa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e comentar esse vídeo, pois eu vou ler todas e responder todas as mensagens, tá bom? Fredson Costa é um baiano sonhador que, apesar de uma infância difícil, conquistou o seu espaço e o seu reconhecimento mundial através do esporte. E uma observação, pessoal. A partir desse ponto eu vou reproduzir aqui para vocês como se o próprio Fredson Costa estivesse falando com vocês. Eu quero que vocês sintam essa energia, tá bom? Vai ser uma transcrição dos melhores momentos da live. Será uma experiência incrível. Então é isso aí, vamos ao que interessa. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sou Fredson Costa, um baiano que nasceu na região ali do Riachão do Jacuípe, interior da Bahia. E nasci na região de Caatinga, o que significa que onde eu nasci era uma região muito seca. E às vezes ficava um ano sem chover. Não era fácil, mas eu tive uma infância muito alegre e sempre fui um garoto sonhador. As pessoas hoje elas me perguntam, como que a corrida entrou na minha vida? Bom, desde quando eu era pequeno, um garoto na infância, eu viajava várias léguas com meu avô para dar água para o gado e fazia isso todo dia. E eu também ia para a escola a pé, uns 9 km para ir, 9 km para voltar. E na década de 90, eu tinha ali um tio que morava em São Paulo. E por muito tempo eu implorei pro meu tio para me levar para morar em São Paulo. Para trabalhar, pra ganhar dinheiro, para ajudar minha mãe e meus 2 irmãos. Após muita insistência, meu tio aceitou. E eu consegui convencer também a minha mãe a me deixar ir. Só que eu cheguei lá em São Paulo, né? E achando que ia chegar em São Paulo capital. E eu ficava imaginando, né? Ver os prédios, semáforo, trânsito. E eu fiquei procurando aquilo e eu não achei. Porque eu fui morar em uma cidade de interior de São Paulo. O meu tio também morava em um sítio. E eu não sabia disso. Eu só mudei de endereço. E aí eu fui morar em Piedade, São Paulo. Lá tem muita subida e descida. Mas isso foi bom para mim. Essa dificuldade foi importante para mim e para minha carreira. No dia seguinte, eu já fui trabalhar na lavoura, lá de uns japoneses, e trabalhei lá durante 6 anos. E eu tenho amizade com eles até hoje. O japonês viu que eu era magrinho, eu era rápido, então ele disse, você será o responsável pelo sistema de irrigação. Então eu abria registro, corria 200, 400, 800 metros para fechar um outro registro. Isso para dar pressão no sistema de irrigação. E eu fazia tudo isso correndo e com uma bota de borracha até o joelho. Foi uma época difícil para mim. Sentia muita saudade da minha mãe, dos irmãos. Na época minha mãe mandava cartas para mim e era incrível. E uma observação, pessoal, a mãe dele faleceu aos 49 anos de câncer, tá? Mas ele fala que quando recebia cartas dela, e era algo muito especial, que ele chorava, né? Então, ele trabalhou muito, né? De forma dura ali. E durante o ano inteiro ali, ele guardou dinheiro. E a metade do salário era para buscar a mãe dele. A outra metade era para poder pagar os custos dele ali. E assim, em 94, eles já estavam morando tudo junto ali em São Paulo. Ele conseguiu. Então, o que ele fala, né? Eu estava indo para a escola à noite. Era 8 km para ir, 8 km para voltar. Só que como eu falei para vocês, com esse agravante de subida e descida. Isso foi importante para mim, porque isso me deixou muito mais forte. E ali eu estava treinando sem saber. Porque até então eu não sabia o que significava correr. Eu corria porque eu gostava, eu amava aquilo, eu amava suar, eu me sentia forte, poderoso. Mas eu não sabia o que significava. Em 97... ainda em Piedade, lá eles fazem uma festa de comemoração à cerejeira.
E nessa festa eu tinha uma corrida de 3 quilômetros. E os japoneses viram que eu gostava de correr, que eu corria rápido. Então me convidaram para participar da corrida. Naquele momento eu falei que não, porque eu tinha acabado de comprar um quichute. Eu sempre fui aquele cara que cuidei muito das minhas coisas, porque sempre foi difícil para ter as coisas. E aí eu falei, eu não vou correr, porque isso vai desgastar o meu quichute. Olha só a mentalidade que ele tinha naquela época, pessoal. Mas eles insistiram tanto e acabei indo. Quando eu cheguei lá, fiquei quietinho, olhei para todo mundo e tal. Era uma corrida de 3 quilômetros, eu estava ali com um quichute. Eu amarrei ele, dei várias voltas no meu tornozelo, porque o cardápio era muito grande. Eu não tinha relógio, nem nada. A referência de todos ali era um cara de moto puxando todo mundo. E aí quando deu a largada, eu comecei a correr rápido. E aí o que eu fazia? Eu corria rápido para chegar perto da moto. Quando eu chegava próximo do motoqueiro, ele acelerava. E ele ia mais rápido. Então eu ficava o tempo todo tentando alcançá-lo. E ele fugindo. Então foi isso. E isso fez com que eu corresse mais rápido. E eu ganhei a prova com extrema facilidade. Ganhei essa prova de 3 quilômetros. Foi a primeira corrida da minha vida, em 1997. E naquele momento ficou muito claro para mim. E na verdade Deus falou para mim que correr para mim era um propósito de vida. Que a corrida ia mudar a minha vida. Como mudou para melhor. Fez de mim um ser humano mais forte, mais resiliente, mais corajoso, mais determinado e me trouxe para os Estados Unidos. Me trouxe para morar aqui como um cidadão americano. Naquele momento ficou muito claro para mim. Quando terminou a prova, os japoneses começaram a me premiar. Pô, eu ganhei uma medalha. E aí eu falei assim, uau, correr significa isso? As pessoas falam parabéns para você, você ganha uma medalha. E a premiação dos japoneses era muito generosa. Era uma caixa de bolacha, caixa de miojo, caixa de sabão em pó. Foi incrível. E eu falei assim, como é que eu vou levar tudo isso? Tive que pedir carona pro japonês. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, filho, o que aconteceu? O que é isso? E eu falei, mãe, eu participei da corrida. E essa foi a premiação. E ela falou, meu Deus do céu. Meu filho, a gente vai lavar roupa o ano inteiro e não vai acabar o sabão e tal. E ficamos ali muito felizes. Então aquele garoto sonhador, lá do interior da Bahia, mais uma vez estava ali, sonhando muito. E eu falei, poxa vida, eu quero ser um grande campeão nisso. E eu tenho esse sonho até hoje. A partir dessa primeira vitória, de lá pra cá somei mais de 100 vitórias na minha carreira. E 7 títulos na maratona da Disney, 3 vezes campeão da meia maratona da Marinha Americana, várias provas aqui nos Estados Unidos, 6 vezes campeão da meia maratona de Mondora, 3 medalhas de prata em Mundial Master, uma medalha de ouro por equipe, e enfim. E o mais legal de tudo isso foi a trajetória, tudo que eu aprendi e tudo que eu vivi durante todo esse processo. A partir desse momento, em 1998, conheci meu primeiro coach, Luiz Alberto de Camargo. Com ele aprendi muita coisa. Aprendi sobre treinamento, sobre alimentação, sobre ser humano. Meu coach sempre falou assim, Fred, um atleta tem que ser completo. Ele tem que saber chegar e sair dos lugares. Grande campeão não é aquele que cruza a linha de chegada em primeiro lugar. O cara que cruza a chegada em primeiro lugar, ele é o vencedor. O campeão é muito mais do que isso. O campeão vai muito além disso. Você entende? Campeão é aquele cara que tem disciplina. O foco dele não está só no resultado. O seu foco e energia tem que estar naquilo que você tem que fazer diariamente. Você entende isso? Aonde você está colocando a sua energia? Isso é muito importante, porque aonde você estiver colocando a sua energia com muita intensidade é onde você vai ter resultado. E agora, esse resultado vai depender de quê? De onde você está colocando a sua energia. Se vai ser um resultado bom ou ruim, vai depender disso. O resultado
é consequência daquilo que você faz com disciplina, com vontade, com determinação. E assim foi a minha trajetória. Eu me formei em Educação Física em 2008 e até então eu corria provas curtas, de 5 quilômetros. Depois 10 quilômetros, 15 quilômetros, meia maratona, até chegar a correr uma maratona. E tudo isso começou durante uma aula com um personal trainer, um aluno meu, que também era diretor de uma multinacional. Ele me disse: você vai correr uma maratona. Ele foi o cara que me fez correr uma maratona. Na época eu tinha medo. E você vê como que é importante ter alguém que te vê como um leão, um gigante. Pois às vezes você precisa de alguém para te despertar, para despertar você. Alguém que está de fora, que tem um ponto de vista diferente. Essa pessoa pode te ajudar. Pode fazer você avançar. E foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha medo. São 42 quilômetros. Só que naquela época não existia GPS. A gente treinava só com relógio com cronômetro. Então não tinha noção do que eu corria. Para falar a verdade, eu até corria a prova, mas eu não tinha noção. Então o meu aluno, que era um cara inteligente, falou assim: pega uma moto e vai medir o que você treina. E assim, eu nunca saí para treinar menos de 1h30. Todos os meus treinos sempre eram assim. E aí eu fui medir e realmente, todo o treino que eu fazia era 28 km, 30 km. E aí eu falei: uau, eu corro tudo isso? E aí eu falei: poxa, ele tem razão. E aí surgiu a oportunidade de participar da primeira maratona da minha vida, em 2009. Por influência desse diretor, que também era meu aluno. E ele falou o seguinte: se você correr bem, a gente vai fechar contrato com você. Então, como um bom brasileiro, eu aproveitei as oportunidades e falei: agora é a hora. E aí eu me preparei e fui correr essa maratona, em 2009. A primeira maratona. E para minha sorte, eu acabei vencendo a primeira maratona da minha vida. E foi incrível. E eu falei: é isso que eu quero para mim. E mais uma vez aquele garoto sonhador passou a sonhar em correr maratona, em querer melhorar. E assim as coisas foram acontecendo. Na sequência, no mesmo ano, eu fui o 5º colocado na maratona de Buenos Aires. Foi a primeira prova internacional. Mas na sequência, em 2010, já fui correr na Alemanha. Em 2010 ainda fui correr nos Estados Unidos. A corrida da Disney, que eu fiz pela primeira vez. E aí a coisa começou a acontecer em minha vida. E tudo isso porque eu acreditei. Sabe, eu acreditei. Eu não desisti. E um fato engraçado. Quando eu cheguei aqui, em 2010, eu lembro que estávamos 5 graus abaixo de zero e uma sensação térmica de menos 10. Eu lembro que quando eu fui pegar a água, e lá na Disney, pessoal, a largada da maratona são às 5 horas da manhã. E a água estava congelada, eu não consegui pegar água para beber. Fiquei desidratado, o gelinho começou entrando assim no meu nariz. E tudo isso me atrapalhou meu desempenho. Mas ainda terminei a prova como vice-campeão. E eu cheguei muito próximo do primeiro colocado. Os americanos perguntaram para mim o que eu tinha achado da prova. E eu falei: a prova é muito bem organizada, é linda, eu gostei do percurso. E já falei: só que o ano que vem eu vou voltar. Vou voltar a participar dessa prova e eu vou vencer. Os americanos falaram: uau! E mais uma vez eu chamei a responsabilidade, você entende? Porque você tem que chamar a responsabilidade. Tem que ir para cima, tem que confiar e ter fé também. Porque quando eu falei foi de coração. Eu ouvi a voz do coração, eu ouvi com sensibilidade, com sabedoria. Eu não sabia se eu ia estar com patrocinador. Eu não sabia se alguém ia pagar a minha passagem. Se ia pagar o hotel. Mas uma coisa eu sabia. Eu sabia com o meu coração que eu ia voltar e que eu ia vencer. E sabe por que eu tinha tanta certeza? Eu tive muito próximo de vencer em 2010. E senti aquilo. E eu sabia o que eu tinha que fazer para vencer no ano seguinte. Eu não só sabia, como eu estava disposto a fazer. Eu queria. Eu falei: eu quero. E o querer é muito importante. Porque para você ter resultado em algo, para você chegar onde você quer chegar,
vai depender do quanto você quer. Então, quanto você quer de verdade? Você está entendendo? O que eu estou falando é o quanto você quer isso de verdade, ao ponto de se entregar, pois a entrega tem que ser total. Não é apenas até chegar ao cansaço, pois chegar ao cansaço, meu amigo, todo mundo chega. Se você parar para pensar, são muitos os que falam que estão cansados. E isso não é o suficiente, você tem que atingir a exaustão. Cara, coloca o teu pé lá dentro, sente o gostinho da exaustão. E para isso, você tem que ter entrega diária, você tem que querer de verdade. E naquele momento eu sabia, eu queria de verdade. Eu falei com o coração. E isso acabou acontecendo. No ano seguinte, em 2011, eu acabei voltando. E graças a Deus, eu acabei vencendo essa maratona. Então foi um momento mágico na minha vida. E foi um momento que os americanos falaram assim: uau, você falou que voltava e voltou. Você falou que ganhava e ganhou. Então aquilo foi um momento assim, muito bacana pra mim. E de lá pra cá, até hoje, eu somei 7 títulos da maratona da Disney. A trajetória não foi fácil, foi árdua. E é porque eu tive fé, e porque eu acreditei, e porque eu fui pra cima. Eu sou um cara que você pode falar assim: não é possível que esse cara chegou onde ele chegou. Pois eu saí do interior da Bahia, da região de Caatinga. Chegar em São Paulo, pra mim, já foi uma vitória muito grande. Trabalhar, estudar, fazer uma faculdade e sempre avançando, indo pra cima, acreditando, tendo fé em Deus, me trouxe até os Estados Unidos. Eu tive muitas dificuldades, falta de patrocínio, dificuldade para treinar, as pessoas que falavam: cara, para de fazer isso, vai fazer algo importante, vai fazer algo que agrega na tua vida. Poxa, eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia e terminava e eu ia correr, eu estava correndo. Isso lá em 97, 98, 2000 e pouquinho. E aí passava alguém de carro e falava assim: E aí, vai trabalhar, vagabundo? E eu já tinha trabalhado 10 horas, 12 horas por dia. E ali estava eu, correndo. E o mais interessante de tudo isso é que eu não enxergava nada no fim do túnel. Era escuro para mim. As pessoas falavam todos os dias: cara, para de fazer isso. Por que você fica correndo como um louco? Teve vezes que eu cheguei a treinar em lugares escondidos, para as pessoas não verem eu correndo, para não ficar criticando ou tirando sarro de mim. E aí eu treinava escondido. E algumas vezes eu cheguei até a parar um pouco. Só que daí algo muito forte batia aqui nesse coração e falava: não pare, não pare, volta. E aí eu sabia. Eu ouvia a voz do coração, com sensibilidade, com sabedoria. Você entende? E aí eu falei: ok, eu vou voltar. E eu vou voltar pra valer. Eu não vou desistir. E assim foi. E eu lembro que de repente eu tava com patrocínio em 2009, quando eu acabei vencendo a primeira maratona da minha vida. De repente eu estava como um atleta do grupo Pão de Açúcar. Tive a oportunidade de treinar com o seu Abílio Diniz várias vezes. Foi uma das pessoas que me incentivaram bastante. Eu lembro que em uma das ocasiões, eu falando com ele, falei: seu Abílio, obrigado por me receber aqui no grupo Pão de Açúcar, por estar aqui. E ele falou assim: Fred, você não precisa agradecer, porque aqui a gente não só tem pessoas que são atletas excelentes como você, mas além de ser um grande atleta, a gente tem pessoas grandiosas e você é um cara grandioso. Não pare nunca. Continue. E antes de você entrar aqui, eu já chequei toda a sua vida. Eu sei quem é você. E assim foi. Eu lembro que nessa jornada chegou um momento que eu tive até treinador que não quis me treinar, porque falou que eu já estava velho. E eu até entendo, pois é da cultura brasileira. Hoje isso até tem melhorado. Mas por que eu estou te falando isso?
Porque você tem que acreditar. Cara, eu tive treinador que falou assim: não dá mais. Ele já passou da idade. Não dá pra treinar mais. Esse cara é perder tempo. Isso aconteceu em 2011. E de lá pra cá, meu amigo, eu venci tantas provas, eu continuo vencendo. E por que eu falo isso pra vocês? Não é sobre vencer pra cruzar em primeiro lugar. Porque isso aí é ser vencedor. Eu quero continuar sendo um campeão. Esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas. É isso que eu quero passar para os meus filhos, para os meus alunos. Você entende? É isso que eu quero passar para o ser humano. Mas teve isso. Eu fui rejeitado no Brasil por um treinador. Olha que coisa. O que eu fiz? Eu continuei acreditando. Tudo que acontece que me desafia, e eu gosto disso, eu falo: agora que o jogo vai mudar. Eu sempre uso isso como combustível para me jogar para frente. Após ser rejeitado por um treinador no Brasil, na sequência eu estava sendo convidado para vir treinar nos Estados Unidos com um coach da seleção olímpica americana, eleito 6 vezes melhor coach do mundo. E eu treinei durante 9 anos com o coach Brock Jones. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu não desisti. Eu acreditei. Só que é o seguinte, eu trabalhei duro. Quantas vezes eu treinei na chuva? Quantas vezes eu treinei no sol contra? Quantas vezes eu treinei à noite? Quantas vezes eu treinei sozinho? Quantas vezes eu fui pra cima? Quando todos falavam: não vai chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir, você está velho, e por aí vai. Então é isso. No final de 2013, Fredson Costa foi convidado para morar nos Estados Unidos, para treinar nos Estados Unidos, e como atleta profissional. Hoje eu sou um coach aqui, coach high school, e faço um trabalho com o Fred Costa Team. Faço trabalho de personal. Também treino uma criançada no high school. Meus atletas, graças a Deus, têm sempre evoluído, estão sempre batendo recorde pessoal. Isso me deixa muito feliz, e eles também. E é isso. Pessoal, tudo isso aconteceu porque eu acreditei. E eu queria deixar isso para vocês. E é o seguinte: o que é o esporte na minha vida? Na minha vida, na vida de um ser humano, o esporte é uma ferramenta que transforma. O esporte é uma ferramenta que modela caráter. O esporte é uma ferramenta é uma ferramenta transformadora, que realiza sonhos e que capacita. Eu lembro na minha jornada, eu trabalhei na lavoura 6 anos e eu corria e eu era feliz. Depois eu fui trabalhar num posto de gasolina como frentista e trabalhei 11 anos. Era nesse posto que eu trabalhei ali 10, 12 horas por dia. Eu terminava e ia correr. E eu sempre estava feliz. Também tenho muito mais paciência. Isso é o que o esporte faz comigo. Aumenta a minha resiliência, disciplina. Tenho mais foco, mais determinação. Aumenta no meu acreditar. É isso que o esporte faz com todos nós. E eu posso garantir para você que o esporte não faz isso somente comigo, mas faz isso com você. Ele faz isso com todos. Qualquer ser humano que pratica atividade física com regularidade, ele é um ser humano melhor. Você pode ter certeza disso. Que após fazer uma atividade física, seja musculação, seja uma caminhada ou seja uma corrida, você vai ser uma pessoa melhor. Talvez antes de começar você está com preguiça, talvez você não queira ir, mas depois de fazer, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você pode ter certeza disso. Terá mais poder, ficará empoderado, pois vai despertar o leão que tem dentro de você. Mas isso não é da noite para o dia. Minha primeira vitória de 3 quilômetros foi em 93. Agora nós estamos em 2024. E aqui eu continuo trabalhando, sonhando e buscando a minha melhor versão. E se eu parar, eu tô ferrado. Cara, não dá pra parar. Eu tenho que continuar, eu tenho que estar ali todo santo dia treinando, buscando a minha melhor versão, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo, cuidando do meu espírito, cuidando da minha alma. O meu foco tem que estar nisso, no que eu tenho que fazer todo santo dia e fazer com excelência. Meu coach Brock Johnson falava: Fredson, aquilo que você pode controlar, você deve controlar. Aquilo que você não pode controlar,
você deve entregar para Deus. Mas perfeito você nunca vai ser. Perfeito é só Deus e Jesus Cristo. Mas você pode e deve fazer todo dia com excelência. Nem todo dia você vai conseguir, mas precisa buscar isso, pois o resultado é consequência daquilo que você faz. E todos os dias você tem uma oportunidade de fazer de novo. E isso é uma dádiva, isso é uma graça de Deus. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Você quer chegar em algum lugar? Você tem que estar acompanhado. Você tem que buscar pessoas que estão com o coração alinhado em propósito. Pessoas que amam aquilo que faz, que respeitam aquilo que faz. Pessoas que estão alinhadas na palavra. E pessoas que têm disciplina e que querem o melhor para si e para o próximo. São várias experiências, mas eu quero falar aqui para vocês, que é uma gratidão imensa estar aqui falando com vocês. E dizer o seguinte, que cada um de vocês aí tem um gigante dentro de você. E muitas vezes você está aí colocando o terror na terra. Já está fazendo acontecer. Mas alguns ainda podem estar adormecidos. Então vamos acordar esse gigante. Buscar a sua melhor versão. Fazer um pouco todo dia para buscar a excelência. Não busque a perfeição porque ninguém é perfeito, mas você pode e deve buscar a excelência. Eu quero convidar vocês para praticar atividade física. Seja uma musculação, uma corrida ou andar de bicicleta. Você precisa se exercitar. O ser humano nasceu para se mover. Você não pode ficar sem se movimentar. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então você tem que se questionar e se perguntar: como estou tratando e cuidando do meu templo? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, isso está escrito. E aí, o que você está fazendo? Vamos lá, começa agora. O importante é fazer um pouco a cada dia. Tenha fé, acredite, você pode fazer isso. Mesmo que mais ninguém acredite em você. Basta você querer de verdade. Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando a nossa primeira parte do nosso podcast. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e quer ver esse vídeo completo, faça parte da mentoria Ano Exponencial. Lá você terá acesso completo a essa e a outras lives, que vai te ajudar a crescer e prosperar nas 12 áreas da vida. O link para você saber mais está na descrição. Então foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Espero um dia ter a oportunidade de estar com vocês presencialmente para conversar ou quem sabe até fazer um treino. Gratidão e até a próxima. Então agora vamos lá para a segunda parte, com as perguntas e respostas. E nossa primeira pergunta para o Fredson Costa foi sobre suplementação. Qual a melhor suplementação para um atleta? Proteína. Proteína é algo que não pode faltar, tem que comer diariamente. Então eu já entro pela manhã já com ovo, com whey protein. Mas eu gosto muito de comer ovo, batata doce, mandioca, alimentação boa, como frutas, maçã, banana, beterraba, espinafre. E lembra daquela história do marinheiro Popeye? Aquele desenho? Pois é, aquilo não é brincadeira, é sério. Você tem que comer ovo e espinafre todo santo dia. Beterraba também. Vamos pra cima da beterraba, do suco de beterraba integral. E a próxima pergunta: o que fazer com a canelite? É preciso fortalecer a musculatura. Assim, às vezes você está treinando com bastante intensidade ou muito volume. Aí tem que dar aquela ajustada nisso e fortalecer essa musculatura. Próxima pergunta: o que é uma mente resistente? Uma mente resistente é você conseguir combustível em um tanque vazio. E como você consegue combustível em um tanque vazio? É quando você quer de verdade. Vai para cima e acredita. E o que eu faço quando eu corro e sinto muita dor na panturrilha? Primeiro precisa fortalecer a panturrilha.
E depois vai soltar essa panturrilha. Talvez você está aí desbalanceado. É importante você procurar um profissional, até mesmo um quiropraxista, ou alguém que vai dar uma alinhada em você. Mas lembrando que a musculatura tem que estar forte e ela tem que estar solta. Talvez você esteja muito tensa, muito tenso. Tem que ver isso também. Um profissional de massagem pode ajudar. Ver também a hidratação se está boa. Precisa estar colocando bastante água aí no músculo. Precisa estar com esse músculo também bem alimentado, entende? Vai com calma, essa panturrilha vai melhorar logo e essa panturrilha é seu segundo coração. Então ele tem que estar aí inteiro, entende? Cuida bem dele. Qual gatilho você aciona para continuar correndo quando está cansado? O gatilho é o seguinte: quando você está cansado, na verdade você não está cansado. Lembra o que eu falei? Cansado todo mundo cansa. Tem um monte de gente cansado aí. E você, vai ser mais um? Você tem que chegar à exaustão, cara. Você tem que sentir o gosto da exaustão, você entende? Com sensibilidade e sabedoria, é claro. Mas você tem que chegar à exaustão. Porque cansado todo mundo fica. Mas é quando você está exaustado. É ali que está o sucesso. Ali está a chance, a oportunidade de você ir para o próximo nível. Como que um atleta corre rápido? Como que um atleta vai chegar ao próximo nível? Quando ele faz repetição na pista, por exemplo. O cara termina uma repetição e ele está ali vomitando, ele está muito ofegante. E o que é isso? É chegar à exaustão. Se você não chegar a isso, você não vai ir para o próximo nível. Você está entendendo? Você tem que seguir, você tem que sentir o gosto da exaustão. Com sensibilidade e sabedoria. Mas você tem que sentir esse gosto. Não fique no nível dos cansados, porque você vai ser só mais um deles. Você tem que chegar na exaustão. Qual a rotina diária de um campeão? A gente já começa o dia agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Mais uma chance de fazer e fazer melhor. E buscar a melhor versão. E durante o dia, se alimenta bem, acorda cedo, se hidrata bem, treina com sabedoria, busca treinar duro. Essa é a rotina do campeão. Buscar fazer sempre a diferença na minha própria vida e na vida das outras pessoas. Isso te deixa forte, isso te deixa mais poderoso. É possível correr 5 quilômetros depois dos 60 anos? É muito possível, com certeza. Você tem que visualizar isso, tem que ver isso. Você tem que correr esses 5 quilômetros mentalmente primeiro, várias vezes. Corra mentalmente a largada, o meio e o final dos 5 km. E posso falar para você, você vai ter momentos difíceis. E aí, nesses seus 5 km, quem vai ser você? O que você vai fazer? Você tem que superar. É isso que você vai fazer. Você já fez isso a vida inteira, você entende? Você já superou várias coisas. Agora você vai se preparar para isso. Porque você é um cara sábio, inteligente. Você é um cara que tem sensibilidade e sabedoria. Seu foco agora e a sua energia tem que estar no que você vai fazer. Então vai lá e faz. O resultado é consequência. O que você modelou com o Abílio Diniz? Eu lembro uma vez que a gente estava lá no elevador com o seu Abílio, e de repente, no segundo andar, teve um colaborador que apertou o elevador. E ele ia para o terceiro andar. E seu Abílio falou: não acredito que você está fazendo isso. Você está pegando o elevador para ir do segundo para o terceiro andar? Não. Você tem que ir de escada. E ele segurou o elevador e fez o cara descer do elevador e subir de escada. Então naquele momento já estava bem claro para mim aquilo que seu Abílio sempre falava. E ele dizia: quem é nosso colaborador tem que fazer atividade física. Quem não faz, não dá para ser colaborador do Grupo Pão de Açúcar. E o que eu aprendi com o seu Abílio Diniz? O que eu aprendi foi isso: que o ser humano, enquanto estiver vivo, ele tem que se mexer, ele tem que se mover, ele tem que se cuidar, tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar disso. É fácil você pegar o elevador. Isso acontece porque você fica no automático, que é sempre o que é mais fácil. Eu aprendi
que não devemos fazer isso. Não devemos buscar o que é fácil. Senão a gente fica naquela tal zona de conforto. Você tem que buscar o desafio. Se desafiar o tempo todo. Quando a gente entra numa tal de uma intensidade com sensibilidade e sabedoria, isso vai nos levar mais longe. Se movimentar todo santo dia para viver bem. Fredson, qual foi a sua prova de corrida mais difícil? Foi uma meia maratona em Porto Rico. Era uma prova que pagava muito dinheiro. Eu lembro que nesse ano foi em 2015 e o recordista mundial dos 10 km estava nessa prova. Tinha atleta de 24 países. Tinha o bicampeão da meia maratona no Quênia. Enfim, vários atletas correndo essa prova duríssima. E ela tinha muita subida e descida. Foi a prova que eu pensei em parar 3 vezes. Eu pensei em parar, tava calor, tava úmido e muita subida e descida. Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu pensei em parar, eu falei: meu Deus do céu, mas como é que eu vou parar se eu já estou ganhando só para estar aqui? É só eu correr. Mas estava muito difícil. Eu lembro, a premiação era até o 5º colocado. Foi muito disputada e eu estava ali fora do pódio. Então, correndo a prova, de repente, o recordista mundial dos 10 quilômetros, ele estava na minha frente e ele parou. Aí eu falei: cara, se ele parou, eu vou parar também. Olha aí a mentalidade. Cara, se liga nisso. Pô, se ele parou, o recordista do mundo parou. Agora eu vou parar. Mas lembra daquela voz no coração? Eu sou um gladiador, não vou parar. Eu vou pra cima. Se ele parou, eu vou mostrar pra ele como se faz. Ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda como que se faz, mesmo sendo recordista mundial. E aí eu fui pra cima. Resumindo, por que isso é tão marcante pra mim? Eu lembro que tinha um queniano na minha frente. Inclusive, ele era um amigo meu. Ele é um amigo meu. O cara, ele é muito rápido. E eu tava em 7º. E eu consegui passar o cara. E ele era bicampeão na maratona no Quênia. Então ali faltando 2 milhas, aí eu estava em 6º. E faltando 1 milha, tinha um outro queniano bem na minha frente. E ele estava em 5º lugar e eu sou um cara de chegada. E aí eu falei: o meu cheque tá ali. Não é possível, na última milha, paciência. O cara deixou eu visualizar ele, então na última milha eu estava vendo ele. E ele olhando para trás. Então quando ele olhou para trás, pessoal, olhar para trás significa ter medo. Você tem que canalizar sua energia para frente. Você tem que olhar, você não pode olhar nem para o lado e nem para o outro e nem para trás. Você tem que olhar para frente. Você tem que colocar tua energia no processo. Naquele momento o meu processo era correr. E correr rápido, respirar melhor e ser econômico. Então eu canalizei a minha energia naquilo ali. E foi pra frente e fui pra cima. E nessa uma milha era subida. Era uma subida e eu sou o cara forte em subida. E eu comecei a ser agressivo. E quando fui chegando perto dele, ele começou a ser agressivo também. Ele não queria sair de perto de mim. E era uma chegada, a chegada era num estádio, uma chegada olímpica, na pista de atletismo. E eu lembro que a gente correu essa 1 milha subindo e subindo. Quando ia chegando perto de entrar dentro do estádio, tinha mais uma outra subidinha de 200 metros. E eu lembro que ele ficou o tempo todo, ele olhava pro meu rosto e eu nem olhava para ele. Eu só corria. Quando chegou nessa subida de 200 metros, para entrar dentro do estádio, eu dei mais um tiro. Terminou a subida e entrou dentro do estádio. E aí ele caiu. Esse queniano, ele caiu. E a minha reação foi humana. Ele era meu amigo. A gente estava duelando ali, mas a gente era amigo. Eu falei: cara, e agora? A minha reação foi parar e pegar o cara, porque ele caiu e bateu a cara no chão. Meu coach começou a gritar: corre, Fred, continue. E aí eu voltei rápido, continuei, fechei a prova em 5º lugar. E aí quando foi logo
a equipe médica chegou e tal, pegou o queniano, colocou na ambulância, e aquilo foi muito forte para mim. E a prova foi muito dura, foi a prova mais dura da minha vida. E o pódio foi assim, né? E dessa forma marcou a minha vida. Você vê como que é incrível, né? Eu tenho mais de 100 vitórias na minha carreira, mas esse momento foi o que marcou para mim. Então você entende que cruzar a linha em primeiro lugar não é isso que é o importante? Você é o vencedor, mas nessa prova eu fui o 5º colocado, uma prova duríssima. Foi muito incrível, foi muito incrível. Aquela cerimônia incrível, comida, bebida, música, festa. O queniano que voltou do hospital, ele chegou usando muleta. Todo mundo parou e bateu palmas para ele, foi incrível. Próxima pergunta que foi feita por Fredson. Qual a dica para quem está treinando e já está correndo aí os 5 km? Variação de treino é muito importante. Você não pode fazer aquele treino monótono, pois você está encurtando aí o caminho para se lesionar. Por isso que eu falo, procura um profissional que vai te orientar e vai fazer um plano para você. Você precisa ter variação. Você vai fazer um treino às vezes em um ritmo leve, outras vezes num ritmo moderado, outras vezes num ritmo forte e até num ritmo muito forte. E quem faz isso para você, que organiza isso para você é seu treinador. Mas lembra disso. Treino leve, moderado, forte e muito forte. E tenha isso em mente, pessoal. A vida ela é difícil. Às vezes a vida é dura com você. Agora eu te pergunto. Você se considera uma pessoa mole? Se você for, a vida vai ser dura com você. Então tenha o seu porquê muito bem definido. Porque isso vai te fortalecer. Isso vai principalmente nos momentos difíceis. E uma das últimas perguntas que foi feita por Fredson é: você acha que tem problema correr todos os dias para quem ainda é intermediário? Não vejo nenhum problema em correr todos os dias, tá? Isso tem que ser cabível dentro da tua rotina. O que você faz, como você cuida da sua alimentação, se você tem um sono reparador. Então assim, eu não vejo nenhum problema em correr todos os dias, mesmo sendo intermediário. Mas precisa ver a sua rotina. Se tem corrida, se tem musculação, natação, se trabalha muito, se dirige muito, viaja, etc. Daí o teu coach, teu treinador vai poder te orientar nisso. Mas eu não vejo problema nenhum em correr todos os dias. Nós temos que treinar todos os dias. Você pode até tirar um dia de descanso no domingo, um dia ou 2, mas você pode correr e deve correr todo dia. Você deve, e você não vai ter nenhum problema nenhum com isso. Fredson, dá para se profissionalizar depois dos 30 anos? É claro que dá. Eu fiquei profissional foi depois dos 30. Acredite nisso. Tem que querer de verdade. Se você quer, ninguém te segura. É impossível parar um cara que nunca desiste. Um cara que é inteligente, um cara que trabalha duro. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que permaneceram aqui firme comigo nessa live, que estão aí aprendendo muito, tá aí tendo aí seu ano exponencial. Foi incrível estar com vocês. Eu tenho certeza que um dia a gente vai se ver pessoalmente, tá bom? Gratidão a todos vocês, e a mensagem que eu deixo aqui para finalizar essa live é: o esporte, ele transforma a vida, ele realiza sonhos, ele modela caráter, ele te deixa um ser humano mais forte, mais resiliente, mais paciente. O esporte deixa um ser humano melhor. Pode ter certeza disso. Praticar esporte com sabedoria, com sensibilidade, com respeito. É isso que você tem que buscar todos os dias. Vai pra cima e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.